Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de um teorema muito importante aí na teoria de grupos, tá? Que é o Teorema de Lagrange, tá? Então, antes de enunciar e provar o Teorema de Lagrange, a gente precisa ver aqui algumas definições, né? A primeira delas é a definição de ordem de um grupo, tá? Então, o que é a ordem de um grupo, né? Então, seja G um grupo, a gente define a ordem desse grupo denotada dessa forma aqui, tá? Sempre que você vê isso aqui a gente lê como ordem de G, certo? E o que é a ordem de um grupo? É nada mais, nada menos do que a cardinalidade do conjunto de elementos desse grupo, né? Ou seja, você vai ver quantos elementos tem no grupo, tá? Se tiver infinitos elementos, você diz que a ordem de G é infinita. Se esse grupo tiver 25 elementos, por exemplo, então você vai dizer que a ordem de G é igual a 25, tá? Ok. Próxima definição é o quê? É a definição de um subgrupo, que é totalmente análoga, né? O que é ordem de um subgrupo? É nada mais, nada menos do que a cardinalidade do conjunto de elementos desse subgrupo, né? Então é só você olhar quantos elementos tem lá no subgrupo, que essa quantidade aí, esse número, vai ser a ordem desse subgrupo, tá? Ou seja, o que é a ordem aqui? É nada mais, nada menos que a cardinalidade, tá bom? Ok, então vamos ver um exemplo aqui, né? Só para a gente ver essas definições aí na prática. Vamos trabalhar aqui com esse grupo, né? O conjunto de elementos dele é o conjunto das classes de congruência módulo 12, tá? Tá aqui ele, ó, certo? Aqui sendo representadas todas as classes de congruência módulo 12, né? Você pode ver que todos os possíveis restos na divisão por 12 estão aí. Então, a ordem desse grupo é igual a 12, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos, certo? Então, a gente disse que a ordem desse grupo é igual a 12. E aí, a gente considerou um subgrupo aqui, né? Que é o subgrupo formado por esses 3 elementos aí, tá? Fica aí o exercício para você verificar que isso realmente é um subgrupo, né? E aí você está vendo que esse subgrupo ele tem 1, 2, 3 elementos. Então, a ordem desse subgrupo é igual a 3 porque ele tem 3 elementos. Ou seja, definições muito simples aí, né? Ok. E aqui só para lembrar, nesse vídeo a gente definiu ordem de um grupo, ordem de um subgrupo, mas alguns vídeos atrás nós definimos o que é a ordem de um elemento, né? O que é a ordem de um elemento? A ordem de um elemento, trazendo para o nosso contexto agora, é nada mais nada menos do que a ordem do subgrupo gerado por esse elemento. Então, o que é a ordem do 3? A ordem do 3 nós havíamos definido como a quantidade de elementos do subgrupo cíclico gerado pelo 3, né? Só que isso se traduz como aqui no nosso contexto? Se traduz como a ordem do subgrupo gerado pelo 3, tá? Então, tá aqui o subgrupo gerado pelo 3, nós estamos vendo que ele tem 4 elementos, então a ordem do elemento 3 é igual a 4, né? Que é igual à ordem do subgrupo gerado por esse elemento, tá ok? Beleza. Então, antes de partir para o Teorema de Lagrange, a gente precisa lembrar de algumas propriedades aí das classes de equivalência e, consequentemente, das classes laterais, certo? A direita e a esquerda, né? Então, vamos lá. Então, para fixar aqui o contexto, a gente considera uma relação de equivalência. Aqui é uma relação de equivalência qualquer, mas já estou avisando você que a gente vai trabalhar com a relação lateral à direita ou relação lateral à esquerda, tá? Dá para trabalhar com qualquer uma das duas. Mas aqui a gente tem algumas propriedades, né? Então, a primeira propriedade aqui diz o quê? Se você pegar 2 elementos aí no conjunto, né? Que aqui no nosso caso vai ser um grupo, tá?
Se as classes desses elementos são distintas, ou seja, se essas classes não são iguais, então elas vão ser disjuntas, tá? Essa proposição é uma proposição muito forte, tá? Eu acho ela muito interessante, porque ela diz o seguinte: se você olhar para duas classes de equivalência, das duas uma, ou elas vão ser iguais, e se elas não forem iguais, então elas não vão ter nenhum elemento em comum, certo? Isso a gente provou, ó, muitos vídeos atrás, certo? A próxima proposição aqui também é bem interessante, né? Que diz o seguinte: se você pegar todas as classes de equivalência, lembrando que classe de equivalência é um conjunto, né? É o conjunto dos elementos que se relacionam com um elemento dado. Então, se você unir todas as classes de equivalência, você obtém o seu conjunto aí onde está definida a relação de equivalência, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, nós temos as relações laterais à direita e à esquerda, módulo um subgrupo H, não é isso? E o que essa proposição aqui diz para a gente é o seguinte: se a gente unir todas as classes laterais à direita, né, a gente obtém todo o grupo G. E a mesma coisa vai acontecer se você trocar pelas classes laterais à esquerda, né? Então essas são informações bem importantes aí, certo? A respeito das classes de equivalência. Agora a gente vai lembrar de uma informação interessante também, que a gente provou essa informação diretamente para as classes laterais, né? Que é o seguinte: se você está olhando para a relação lateral módulo um subgrupo que é finito, certo? Então vamos dizer que esse subgrupo tem m elementos, então a gente pode concluir que as classes laterais vão ter essa mesma quantidade de elementos, né? Ou seja, se o subgrupo que você destacou tem m elementos, então cada classe lateral vai ter exatamente a mesma quantidade m de elementos, certo? Então esses são os fatos importantes aí sobre classes de equivalência e, consequentemente, sobre classes laterais, tá? E agora a gente vai para o Teorema de Lagrange, né? Então o que é que o Teorema de Lagrange diz? Então aqui, para começar o contexto, a gente começa com um grupo que deve ser finito, tá? Teorema de Lagrange é para grupos finitos. E a gente pega um subgrupo desse grupo. Obviamente, se o grupo é finito, o subgrupo também vai ser finito, né? Eu não preciso escrever isso aqui, pois o subgrupo é um subconjunto do grupo, né? Ok. Então, o que o Teorema de Lagrange conclui? Ele conclui que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo, tá? Se você quer memorizar o Teorema de Lagrange, coloque essa frase na sua cabeça. A ordem do grupo... Ixi, já comecei errado, né? Esquece. Deleta aí. De novo, a frase que você vai colocar na sua cabeça é a seguinte: a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo, tá? Agora pausa o vídeo e fala isso 3 vezes. A ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Pronto, aí você repete aí 3 vezes, tá? Ok. E além disso, a gente obtém uma igualdade bem interessante aqui, né? Deixa eu explicar o que é essa igualdade aqui. Essa igualdade está dizendo que a quantidade de elementos que você vai ter no seu grupo é igual à quantidade de classes laterais à direita que existem, multiplicada pela quantidade de elementos que estão no subgrupo H, certo? Então a gente vai ver por que isso aqui é verdade, tá? Recapitulando, o número de elementos do grupo é igual ao número de classes laterais à direita multiplicado pelo número de elementos que está no subgrupo H, certo? Então, agora a gente vai provar isso aqui, tá? Mas foca nisso aqui, certo?
Mas, de fato, o que a gente vai provar é essa igualdade. Então, vamos lá para a demonstração. Primeiro, olha o seguinte. Como nós estamos falando de um grupo finito, então, obviamente, nós vamos ter finitas classes laterais, certo? Vou deixar logo a observação, que é o seguinte. Aqui eu estou usando a relação lateral à direita e estou falando de classes laterais à direita, certo? Mas isso pode ser feito também com classes laterais à esquerda, tá? O enunciado e a demonstração são totalmente análogas. Então, vamos dizer que nós temos N classes laterais, tá? Ou seja, você olhou aí para todos os elementos de G e separou eles em suas classes e você conseguiu concluir que você tem N classes laterais à direita. Ok. Então, se você tem N classes laterais à direita, então é porque vão existir N elementos do grupo, cada um de uma classe distinta dessa, tal que o G é igual à união dessas classes, certo? Isso aí é claro, né? A gente sabe que se a gente unir todas as classes de equivalência, aqui no nosso caso classes laterais, nós temos o conjunto todo. Então é isso que a gente está usando aqui, né? Nós temos finitas classes, cada classe dessa vai ter algum elemento, então a gente pegou um elemento aqui representando cada classe dessa, certo? Outra coisa, né? Aqui, obviamente, se eu estou dizendo que a gente tem N classes, é porque nós temos N classes distintas umas das outras, né? Porque se tivesse duas delas iguais, a gente não teria N classe. A gente teria N menos 1 classes, concorda? Então, aqui nesse contexto, nós temos N classes laterais distintas. Só que você vai lembrar que classes laterais distintas, ou melhor, classes de equivalência distintas, são disjuntas, certo? Então, a conclusão que a gente tem é que essas classes laterais aqui são 2 a 2 disjuntas, tá? Ou seja, não vai existir nenhum elemento y que esteja em duas classes dessa ao mesmo tempo, tá? E agora a gente vai dar a martelada final com o seguinte fato, né? Se essas classes aqui são todas disjuntas e a união delas dá o grupo todo, ou seja, essencialmente o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o grupo em N pedaços, né? Então, a quantidade de elementos do grupo vai ser igual à soma da quantidade de elementos que está em cada classe dessa. Só que agora vem um grande ponto. Eu sei quantos elementos tem em cada classe lateral. Cada classe lateral tem exatamente a mesma quantidade de elementos que tem no subgrupo H. A gente viu isso no vídeo passado, tá? E eu destaquei isso aqui, né? Se o seu subgrupo é finito, então qualquer classe lateral vai ter a mesma quantidade de elementos desse subgrupo, tá ok? Então é isso que a gente vai usar aqui, é isso que nós acabamos de usar. Ou seja, a quantidade de elementos do grupo é igual a N vezes a quantidade de elementos de H. Mas quem é esse N? Esse N é igual à quantidade de classes laterais à direita que existem, né? Então a conclusão, se o N é igual a isso aqui, então a quantidade de elementos de G vai ser igual a essa quantidade vezes a quantidade de elementos que tem no subgrupo H. E isso conclui a demonstração do Teorema de Lagrange, que é exatamente essa igualdade aqui, certo? Um corolário do Teorema de Lagrange, que é bastante interessante, é esse aqui. Lembrando, o que o Teorema de Lagrange diz? A ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Ok. O que é a ordem de um elemento do grupo? A ordem de um elemento do grupo é a quantidade de elementos que tem no subgrupo gerado por ele, certo? Ou seja, a ordem do A
é igual à ordem do subgrupo gerado por ele. Só que eu sei que a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Ora, se a ordem de um elemento é igual à ordem de um subgrupo, eu concluo que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo, tá? Então, memorize essas duas frases. A ordem de um subgrupo divide a ordem do grupo e a ordem de um elemento divide a ordem do grupo, tá? Essas são duas ótimas consequências aí do teorema de Lagrange, tá? E aqui eu deixo a observação de que todos os argumentos que nós usamos ali, que nós fizemos para classes laterais à direita, a gente também pode usar para a classe lateral à esquerda, tá certo? Então, se você quiser, você pode enunciar o teorema de Lagrange com um ezinho aqui, e aí a única diferença é que na demonstração você vai escrever uma coisa desse tipo aqui, né? Colocando os elementos aqui do outro lado, tá? Inclusive, a gente sabe que tanto faz você pegar uma classe lateral à direita como uma classe lateral à esquerda. Essas classes terão a mesma quantidade de elementos, que é igual à quantidade de elementos do grupo que a gente destaca, que é exatamente o que eu escrevi aqui, certo? E aqui, para finalizar, a gente tem uma proposição, certo? O que eu estou dizendo nessa proposição? Que isso aqui também é uma consequência do teorema de Lagrange. Essa proposição está dizendo que a quantidade de classes laterais à direita é igual à quantidade de classes laterais à esquerda, né? Ou seja, existe a mesma quantidade de classes laterais à direita e à esquerda, né? O que a gente já sabia é que a quantidade de elementos em uma classe lateral à esquerda é igual à quantidade de elementos em uma classe lateral à direita. Mas, teoricamente, a gente não sabia, né, que existe a mesma quantidade de classes laterais à direita e à esquerda, e é isso que essa proposição prova, e de uma maneira muito simples, tá? Seja R a quantidade de classes laterais à esquerda e seja S a quantidade de classes laterais à direita, tá? E aí a gente usa o teorema de Lagrange para esses dois rapazes aqui, né? A gente sabe que a quantidade de elementos do grupo é igual à quantidade de classes laterais à direita vezes a quantidade de elementos de H. Exatamente o que estava enunciado lá no teorema de Lagrange. E a versão do teorema de Lagrange para classes laterais à esquerda diz que a quantidade de elementos do grupo é igual à quantidade de classes laterais à esquerda vezes a quantidade de elementos no subgrupo H. Daí o que a gente faz? A gente simplesmente cancela isso aqui com isso aqui para concluir que esses dois rapazes aqui são iguais, concluindo a demonstração dessa proposição, tá? Então é isso, pessoal, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá? Esse teorema é muito importante na teoria de grupos, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu deixo o meu muito obrigado aí pela sua atenção, tá?